Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito boa noite, bom dia. Bom dia, dia 29 de janeiro de 2026. Tudo bem, mestre Dinho? Tudo na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Fica à vontade. Então vamos lá. Fica à vontade, juiz. Ok. Você pode dizer o horário, repetir tudo de novo para mim? 0h07 do dia 29 de janeiro do ano de 2026. Ok. É um prazer estar aqui na sua companhia, senhor Edmundo Amado. Amém. Vamos ao relatório. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, árbitro internacional, na função juiz-corregedor, na investigação de 206 nações no planeta. O status quo, o antigo procedimento global, ele foi todo redefinido, posto que estava levando o planeta à destruição da raça humana. Todo este conglomerado foi descoberto. Vamos aos fatos, atos e circunstâncias. A taxa de impostos pagas pelo Brasil chega a 34% custo operacional. O que custa você pagar um servidor, um funcionário da sua empresa? O que custa você empregar um cidadão brasileiro é de 34% pagos aos impostos no Brasil. Na Europa, 24%. Nos Estados Unidos da América, 21%. Sendo que nos Estados Unidos da América, você tem várias formas de prolatar o pagamento de 21% de impostos, estabelecendo benesses para diluir do pagamento dos funcionários públicos. Ou seja, você ajuda na administração pública, você ajuda na confecções de diretrizes de programas governamentais e você pode chegar ao pagamento de 0% de impostos ao custo de mão de obra requisitada, contratada nos Estados Unidos da América. Então, todas as fábricas do planeta, todo o conglomerado de produção estão nos Estados Unidos da América. É o país mais superavitário do planeta. O senhor Trump é o maior comerciante, é o maior identificado em logística, em matemática, em
engenharia econômica. São todos especialistas capacitados para levar a América a ser grande, e já é grande. Então, foi identificado todo este procedimento, e você dirá, mas como entra tantos dólares na Bolsa de Valores do Brasil, congestionando todo o resto das bolsas dos planetas, ou seja, do planeta? Dinheiro vindo da Europa, da Oceania, da Austrália, de tudo que é lugar, entra no Brasil, na Bolsa de Valores, em duas empresas unicamente, Petrobras e Vale. E você dirá, quantos dólares está entrando no Brasil e o Brasil não tem campo industrial? Não existe indústria no Brasil. Não há absolutamente nenhuma estrutura. Assim, uma administração pública caótica, uma administração pública totalmente vendida, onde se estabeleceram grandes conglomerados financeiros para o delipêndio de todo o sistema bancário brasileiro. O INSS, ele não vai funcionar até segunda-feira que vem. Por quê? Porque todos os funcionários são ladrões. Já demitiram mais de 2 milhões. 2 milhões de funcionários do INSS foram demitidos. Hoje, eles acabaram com todo o sistema financeiro da Previdência Social. Eles criaram fundações, institutos dentro do próprio INSS. E todos eles que criaram esses feudos são os antigos executivos, ou seja, os antigos presidentes, desde a época do José Sarney até o presente plágio, Luiz Inácio Lula da Silva, criaram fundações, institutos a enriquecer os seus patronos. Todos os ministros que administraram o INSS, os ministros da Fazenda, todos eles têm a chave, a senha do computador do INSS, ao qual eles se servem e roubam descaradamente em qualquer unidade de TI, ou seja, qualquer computador, em qualquer loja do INSS, se faz presente a alta autoridade e pede acesso a um terminal, e lá ele deixa aberto com a senha do INSS e se serve. Rouba 300, 200, 400, 1 milhão, 1 bilhão de reais e deixa a senha aberta no computador. O funcionário que cedeu esse computador, logo depois de dias, se dá conta de que a senha no computador dele, a poder manipular o caixa do INSS, se encontra aberto. Então ele começa a fazer pequenos furtos. 50, 30, 20, 100 mil, 200 mil, 300 mil, 1 milhão.
2 milhões, 3 milhões. E passam os dias, o ano, e não há nenhum tipo de forma de chegar ao furo do INSS. Mas os procuradores, aos quais um deles é um árbitro internacional que já não se encontra entre nós porque foi assassinado pelo grupo do Dornelles, à época, em que ele nos pediu, por favor, ajuda, ao qual ele era o encarregado, conjuntamente com outros que trabalham na corregedoria, na procuradoria do INSS, armados de pistola, metralhadoras e fuzil, a fazer a investigação em todos os terminais que se encontraram abertos e que os funcionários que com este aparelho de TI, ou seja, nesse computador, processaram ao roubo de centenas de milhões. E ele disse para mim: Excelência, temo pela minha própria vida. Estou fugindo porque eles descobriram que eu descobri que os computadores, os terminais de computação das lojas do INSS, quando são visitadas pelas autoridades, eles abrem o computador para o delipêndio. E quando nós fazemos as arguições assertivas a estes funcionários do INSS, perguntamos: como é que o senhor roubou 20 milhões? Ele fala: não, eu roubei 5 milhões, 12 milhões. Não, 20 milhões, 200 milhões, não. Olha, aqui está constando que você roubou. Então, este meu companheiro, amigo, ficou tão impressionado, tão temeroso. O homem de 1,90 m, bom de mira, armado até os dentes, infartou. E eu fui chamado pela esposa dele, fomos até o hospital onde ele se encontrava. E lá ele dizia: querem me matar, não me deixem aqui sozinho. Colocamos uma autoridade do Serviço Secreto Brasileiro, da ABIN. O funcionário da ABIN se fez presente e disse: fica tranquilo, senhor Oscar, nós vamos proceder a protegê-lo. E todos, como sabíamos da conduta libada deste funcionário, assim procedemos. Mas ele veio a óbito. Então, vocês não imaginam quantas vidas, quantos funcionários públicos foram mortos no combate desta OCRIM, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. São pessoas sem escrúpulo. São assassinos filhos da puta. Onde se encontra a Dilma? Onde se encontra todas estas militantes, a Tabet, o Saad, todos os senadores, todos os partidos políticos, todos os governadores, prefeitos, todas as autarquias, os ministérios públicos, porque para você chegar a ser uma patente de cargo ao qual todos se submetem, você é inteirado de que você trabalha para uma organização criminosa.
um bando de filhas da puta, assassinos do povo brasileiro. Então hoje estamos em guerra contra estes filhas da puta que estão na estrutura do governo da República Federativa do Brasil. Primeiro, segundo e terceiro escalão. Autarquias. Todos vendidos. Todos assassinos. Filhos da puta. Que serão ceifados. Serão mortos. Pelo aço. Estamos em guerra atômica nuclear. O Ali Khamenei, esse charmuta, teocrata filho da puta, ele tem espalhado ogivas nucleares em todos os países em que ele comprou a estrutura de governos. E ele, em seu legado pós-morte, vai explodir as bombas. Então você acha que aqui no Brasil não tem bombas? Que aqui no Brasil não tem silos que acautelam bombas nucleares? Pois tem. E este filho de uma puta, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, conjuntamente com os governadores, prefeitos, senadores, donos de partidos políticos, todos eles sabem, são os filhos da puta, que não temem e que procedem bem com uma desfachatez, com uma forma de olhar para você e dizer: você não é merda nenhuma e eu sou o teu exterminador. Não é Fachin, filha da puta! Não é Carmen Lúcia, filha da puta! Não é Toffoli, filho da puta! Não é Gilmar Mendes, filho da puta! Dino, Zanin! Todos vocês do pleno da Corte, do Supremo Tribunal Federal, como todos vocês, deputados federais, que tiveram acesso a altos segredos e que estão sabendo e que recebem mesada, recebem pagamento mensal até hoje desta organização de filhos da puta. Pois bem, saiba por que você está sendo morto, seu filho da puta! Saiba que você não é inocente, seu filho da puta! Você tem sangue do povo brasileiro, de gente ignorante, que só sabe se embriagar e se intoxicar com drogas para fugir da realidade que os está matando. Isto tudo acaba hoje. Vamos acabar com Ali Khamenei. Vamos acabar com todos os seus sócios. Não ficará nenhum em pé. Você dirá: como pode ser que, extraído um monstro
Maduro e sua mulher, como também outro monstro, o ex-presidente do México e sua mulher, todos acautelados em Nova York. E que você mantém lá vários monstros do narcotráfico. E eles entregam toda a estrutura dos governos em que eles agiram e atuaram. E que o serviço de inteligência de 60 agências do planeta monitora constantemente como se movimentam estes elementos. E todos eles... Olá, muito bom dia, boa semana, seja bem-vindo a mais um Café com a Gazeta do Povo, o seu programa diário de segunda a sexta-feira, das 7 às 10 horas da manhã. Já quero desejar a todos uma boa semana, que Deus os abençoe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, afinal atingimos a marca de mais de 2 milhões de inscritos. Vale lembrar que esse programa, o Sem Rodeios Última Análise, é transmitido de maneira simultânea em 2 dos nossos canais, o Gazeta do Povo e Gazeta do Povo Extras. Não se esqueça também de deixar o seu like, que ajuda demais o nosso trabalho, e também de comentar aqui, que é a nossa super produção, da onde vocês estão nos acompanhando, de qual cidade, de qual estado, se é dentro ou fora do país. E também nos ajude a construir esse programa diário aqui. Basta você enviar um e-mail para café@gazetadopovo.com.br com sugestão, crítica, denúncia de algum político da sua região. Várias das nossas pautas foram retiradas desse e-mail, então vai lá, envie e nos ajude na construção desse programa, tá legal? Quero convidá-los também a assinar a Gazeta do Povo. Estamos com uma super promoção, 107 anos de histórias, de lutas e de glórias. Dá uma olhada ali, da Gazeta do Povo, é a promoção de aniversário. Quem faz aniversário é a Gazeta, quem ganha o presente é o nosso espectador, o nosso leitor. Dá uma olhada, R$1 por mês. Nos primeiros 6 meses, gente, ano de eleição, então você precisa estar muito bem informado. Olha lá, Gazeta do Povo te informa desde 1919. Quantos jornais no Brasil estão na ativa há mais de 100 anos? Aqui é informação com credibilidade e responsabilidade que defende a sua liberdade de expressão. Então vai lá, gazetadopovo.com.br/oferta, ou então aponte a câmera do seu celular para este QR Code. Tenho certeza que você não vai se arrepender, e caso você se arrependa, o que eu acho bem pouco provável, você pode cancelar a qualquer momento. Não tem tempo mínimo de permanência, pegadinha, multa, nada desse tipo. Aqui na Gazeta do Povo é tudo muito transparente, tá legal? E começamos hoje a nossa semana, o nosso programa não tinha como ser diferente, falando da manifestação, da caminhada que terminou ontem lá na capital federal, na Praça do Cruzeiro, em Brasília. Vocês viram tanto de gente que tinha? Pois é, Nicolas Ferreira, que saiu do interior de Minas Gerais sozinho, foi ganhando corpo. A gente foi noticiando aqui ontem, aliás, ontem não, a semana toda, em vários estados. Minas passou por vários municípios, depois Goiás, depois Brasília, até chegar na capital federal. E agora nós vamos mostrar tudo isso para vocês. E eu quero saber de você que nos acompanha, o que você achou, e mesmo com toda aquela chuva, o tanto de gente que estava lá, vários deputados estaduais, deputados federais, vereadores, prefeitos, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, o vereador pelo Rio de Janeiro e pré-candidato ao Senado por Santa Catarina, Carlos Bolsonaro. Todos eles estavam ali presentes, e nós vamos começar. Temos vários materiais para mostrar para vocês do que foi chamado de caminhada pela liberdade, pela justiça. Nós vamos começar com um discurso de Nicolas Ferreira. Vamos ouvi-lo.
O Brasil não tem medo de você. Alexandre de Moraes. O Brasil não tem medo de você. Lula. O Brasil não tem medo de você. Porque o Brasil acordou. O Brasil acordou. O Brasil acordou. Só quem acordou dá um grito. Bom, e vocês deram uma olhada no final do vídeo, essa chuva torrencial que começou a cair ali no meio da caminhada, no final, ou melhor dizendo, da manifestação, inclusive com raios, etc. Algumas pessoas, infelizmente, sofreram uma descarga elétrica. Nós vamos atualizar para vocês o estado de saúde, mas graças a Deus nenhuma delas sofreu nada mais grave. O próprio Nicolas Ferreira foi até o hospital onde essas pessoas receberam os primeiros atendimentos. Duas delas foram mantidas em observação a pedido da equipe médica. O Nicolas atendeu a imprensa no local, será tema da nossa próxima reportagem aqui no Café com a Gazeta do Povo, tá legal? Bom, então a principal frase que a gente destacou foi: Moraes, o Brasil não tem medo de você, Nicolas, e toda a multidão que se encontrava ontem na capital federal com essa frase, com esses dizeres. Quero dar bom dia e boas-vindas nessa semana que já começou com tudo. Aí vem ele, Jorge Serrão. Vocês vão perceber que tá um pouco descompensado, porque de um lado, vitória no Clássico, de outro lado, derrota no Clássico. Mas seguimos juntos, Jorge Serrão. De mãos dadas, meu amigo. Seguimos juntos sempre. O Brasil acordou, os nossos times também precisam acordar. Mas nada de falar de futebol hoje, que ontem a goleada bonita foi dada pelo povo brasileiro, voltando para a rua e mostrando que ele é o protagonista da história. Esse foi o ponto mais bacana, mais importante de ontem. O Nicolas puxou uma caminhada e as pessoas foram. E isso aí é a indicação, a prova de que a liberdade é um valor fundamental. Quando você tem liberdade, o indivíduo tem o direito de fazer o que ele deseja fazer. Ele pode escolher a sua melhor opção de atuação política. E foi exatamente isso que nós vimos na manifestação de ontem. O povo volta para a rua de maneira irreversível. Isso apavora o sistema de poder e seu regime de tirania, que não aguenta esse tipo de pressão. Ninguém tem que ter medo do Estado brasileiro corrupto, ladrão, opressor. A gente aqui tem que mostrar que a gente quer a mudança disso. O Brasil quer a possibilidade de reconstrução de uma democracia que foi sequestrada pela esquerdopatia, pela juristocracia e pelo crime institucionalizado. Não aguentamos mais isso. Queremos um Brasil de verdade. Para isso, o povo ontem foi à rua em massa em Brasília e de maneira super expressiva também na capital paulista, onde na semana que vem, no dia 1º de fevereiro, domingo que vem, vai acontecer uma outra manifestação de rua. As manifestações agora vão ter sequência, uma outra caminhada cristã pela liberdade, que vai partir do prédio da TV Gazeta, na Avenida Paulista, até a Catedral da Sé. Domingo, 1h da tarde, todo mundo mobilizado.
Então o povo vai para a rua, o povo volta para a rua, Lucas Saba, e esse é o sinal bom de que o povo se manifestando, o povo dizendo o que ele quer, as coisas têm chance de começar a acontecer. Exatamente, Jorge Serrão. Bom, quero dar bom dia e boas-vindas à capital paranaense também, a Carla Lima. Anny Dias também está com a gente nessa segunda-feira, depois de toda essa movimentação no final de semana. Temos muitos assuntos para conversar hoje. Bom dia, Carla, boa semana. Bom dia, Lucas. Bom dia, Serrão. Boa semana para todos nós, para nossa audiência. Sejam todos bem-vindos. Estamos recebendo já as mensagens. Vamos aquecer aqui, porque tem muita coisa para a gente comentar, para a gente conversar. E claro, né? Bom dia, Anny Dias. Tudo jóia? Tudo bem? Boa semana para a gente. Eu acho que para a gente começar, vamos colocar o destaque aqui, pessoal. Pedir para o Aquiles colocar aqui o destaque. Moraes, o Brasil não tem medo de você. Essa foi uma frase bastante emblemática do Nicolas no discurso que ele fez no fim da caminhada de ontem. Foi uma caminhada extremamente exaustiva para quem o acompanhou desde o início. Foram mais de cerca de 260 quilômetros no total aí que eles fizeram, né? Iniciando com 40 quilômetros por dia. E a gente viu o desgaste, né, dele e de todas as pessoas que estavam junto com ele ali até chegar no ponto final. E foi um movimento importante, né, Anny, para o Brasil. Sem dúvidas, foi impressionante o que o Nicolas conseguiu fazer. Até viralizou um vídeo dele começando a caminhar sozinho e depois as pessoas se aproximando, porque mobilizar pessoas não é fácil, né? Fazer um evento com pessoas, chamar gente para ir para a rua e agora chamar para caminhar 40 quilômetros por dia para encerrar nessa manifestação em Brasília que aconteceu é algo de fato impressionante, histórico. É muito esforço envolvido. Também vale destacar que a gente está falando de Brasília, né, que fica afastado de quase todos os outros estados, que custa caro a ponte aérea, ou se for de ônibus, é uma viagem que às vezes pode durar 1, 2 dias, dependendo de onde as pessoas estão saindo. E o Nicolas conseguiu mobilizar milhares e milhares de pessoas, tanto na caminhada que a gente acompanhou, as imagens de uma multidão caminhando, que depois a Polícia Federal, inclusive, teve que prestar apoio. Também vale destacar o apoio que eles receberam durante a caminhada, não só na rua, quando as pessoas passavam, buzinando e apoiando, mas em cada cidade que paravam, eles recebiam a comida, eles recebiam brigadeiro, eles recebiam um apoio e o carinho das pessoas das cidades pelas quais a caminhada ia passando. Então mostrou, de fato, uma força tremenda do Nicolas e das lideranças que decidiram ir. E aí culminou nessa caminhada que foi gigantesca em Brasília, né, uma manifestação que o Nicolas também reforçou as pessoas para não irem na Praça dos Três Poderes e permanecessem no local indicado. Reuniu muita gente, apesar da chuva, né? Choveu, a gente teve inclusive um incidente que daqui a pouco a gente vai conversar sobre o raio, mas apesar da chuva a gente conseguiu ver muita gente junta por um único propósito, que obviamente não é o Nicolas Ferreira, mas é tudo de mal que está acontecendo no Brasil, que é o abuso das autoridades. E eu acho que o que eu quero destacar só para finalizar é a questão do medo, né? O Nicolas usa essa frase que foi escolhida pela Gazeta: Moraes, o Brasil não tem medo de você. Num momento em que a todo custo querem impor o medo, né? A gente discutiu sobre o Lindenberg querendo parar a caminhada na PRF. A gente fala várias vezes sobre pessoas que são indiciadas, têm suas redes derrubadas e nada pode ser dito porque senão há um risco jurídico real. A gente fala sobre 8 de janeiro, em que pessoas foram presas, estão presas até hoje por se manifestar. E aí, quando a gente vê que, apesar disso tudo, tem milhares e milhares de pessoas engajadas e que enfrentam esse medo para ir até Brasília defender um lado político, é algo muito bonito, é algo admirável, é algo que a gente espera que seja só um início, né? De acordo com o Nicolas, o objetivo dele era acordar os brasileiros, então a gente espera que os brasileiros tenham acordado para todos esses abusos que estão acontecendo no Brasil. E a gente já tem enquete ali no ar, tá? Você que está no nosso chat, responde lá. Nicolas Ferreira enfrentou Alexandre de Moraes no discurso. Qual a sua opinião? 2 opções: atitude corajosa ou exagerou o tom. Então tá aí, você dá a sua opinião e depois a gente vai estar mostrando o resultado da enquete. Agradecendo já as mensagens que estão chegando. O Cosme Pereira mandando parabéns aos patriotas pela liberdade, juntos aqui com o Bolsonaro. Todo mundo comentando aqui, nossa, realmente foi um movimento muito grande. Então, para quem achava que iam ter 10 gatos pingados,
tiveram aí muitos, milhares deles, inclusive, pingados por conta da chuva, que não parou um minuto, né? A gente percebeu isso, mas é muito importante, né? Lavou a alma de todos nós brasileiros. Eu vou já passar para a próxima, porque é o seguinte, essa questão que a Anne comentou do raio é bastante importante. A esquerda, vocês viram, comemorou, inclusive, o raio nos manifestantes aí, em quem estava se manifestando, né, por liberdade nessa caminhada. E aí a minha pergunta é, qual é o prazer que essas pessoas têm em ver o mal dos outros? Qual é o prazer que essas pessoas têm em ver pessoas passando mal? E se alguém tivesse morrido, será que eles iam soltar foguetes, iam comemorar ainda mais? Essa é a visão que a gente tem de pessoas que fingem e dizem estar se preocupando com a população, mas lá no fundo estão realmente fazendo festa para tudo isso que está acontecendo, né, Anne? É lamentável, Carla, a postura de pessoas que dizem defender a democracia, dizem ser pessoas moderadas, acusam o Nicolas de ser extremistas, mas comemoram quando algo assim, uma atrocidade acontece. A gente repercutiu bastante aqui também sobre a morte do Charlie Kirk, o ativista dos Estados Unidos, que recebeu um tiro no pescoço, foi acusado de extremista, inclusive pela imprensa brasileira. Primeira manchete que sai é extremista de direita recebe um tiro. Ou seja, a pessoa que atirou não era extremista, mas o Charlie Kirk, esse sim, foi visto como extremista. Mas o pior que eu queria frisar é a esquerda brasileira, obviamente não todos, mas algumas pessoas, inclusive de relevância nacional, pessoas com alcance, comemorando e desejando o mesmo para pessoas no Brasil. E aí, quando a gente vê essa situação de uma atrocidade, né, algo que vem de uma força maior acontecendo, um acidente, a gente vê pessoas comemorando, ironizando e fazendo piada, a gente percebe que de democratas essas pessoas não têm nada, de pessoas que sabem dialogar não tem nada. Essas pessoas são as mesmas que passam a mão na cabeça do Maduro e apoiam gente presa na Venezuela e acreditam que aquilo é uma democracia. São as mesmas que não apontam as tiranias que acontecem no Irã, que pessoas morrem lá oprimidas pelo regime porque discordam, às vezes, como eu falei aqui algumas vezes, mulheres que mostram o cabelo morrem apedrejadas no Irã em 2026. E essas pessoas não acusam aquilo como uma ditadura. São as mesmas pessoas que comemoram quando uma atrocidade acontece, quando pessoas decidem se manifestar livremente, acham isso errado, acham que não deveria ter caminhada, se incomodam pra caramba com milhares de pessoas indo para Brasília se manifestar, mas não falam lá sobre Banco Master, sobre corrupção no INSS, sobre tudo de mal que de fato existe na sociedade, aí não falam lá. Mas quando uma pessoa toma um raio por estar numa manifestação no meio de chuva, depois de ter caminhado 40 quilômetros por dia, daí essas pessoas comemoram e se manifestam. Então é o cúmulo da hipocrisia, mas é mais do mesmo, não é nenhuma novidade pra gente. A gente sabe que a esquerda não tolera a existência de pessoas que pensam diferente. O João Francisco comentou aqui, ó, eu te respondo com prazer, total. Eles são do mal. Essa é a essência deles. E é exatamente isso, a gente percebe realmente essa questão. As pessoas estão se reunindo, precisamos ter segurança, as pessoas não podem se reunir. Por favor, meus amigos, por favor. Realmente essa é uma narrativa velha, é uma narrativa mofada e que não cola mais. As pessoas têm que se reunir, as pessoas têm que se manifestar sim, e as pessoas têm que demonstrar a insatisfação com algo que está prejudicando não só a vida pessoal dela ali, no dia a dia, mas a vida de uma população inteira. A gente está vendo isso em outras partes do mundo. E como essas pessoas são ignoradas pelo poder. Então a gente está aqui para mostrar realmente tudo o que está acontecendo. Não sei se a gente já tem esse destaque aqui. Você que é assinante da Gazeta, você pode conferir aqui a matéria completa. Esquerda comemora a descarga elétrica em manifestantes da caminhada pela liberdade. E eu queria mostrar para vocês, haviam várias máquinas e guindastes, né? O raio, ele se espalhou, na verdade, né? Ele veio por conta desse guindaste que estava próximo e ele espalhou, porque se ele tivesse atingido direto as pessoas, poderia ter sido muito pior. Mas graças a Deus não foi. E, Anne, você já ouviu falar que quando a gente faz uma mudança na nossa casa, assim, a gente vai se mudar de um endereço para o outro e chove, são bons fluidos? Já ouviu falar, né? Então, eu sempre aprendi isso, que quando a gente faz uma mudança, no primeiro momento você, puxa vida, que ruim, né? Como é que eu vou tirar os meus móveis com chuva? Mas diz que a chuva, ela vem e lava
as nossas energias, lava a nossa alma, né? E traz bons fluidos para o novo lar. E que seja isso, que essa chuva que lavou esses manifestantes, que lavou essas pessoas, venha para realmente trazer bons fluidos. Mando para vocês aí em São Paulo. Exatamente, Carla. Bom, e agora a Carla já iniciou o tema, nós temos vários materiais, entre eles vídeos, imagens, etc., para mostrar sobre isso, mas é exatamente isso que a Carla acabou de colocar. É a esquerda comemorando as pessoas que sofreram ali com a descarga elétrica, com o raio. Essa é a turma que o amor venceu. Antes de ouvirmos Jorge Serrão sobre isso, que eu acho assim que a gente morreu de uma maneira geral como sociedade ao comemorar a tragédia, a desgraça do outro, vamos colocar na tela o Nicolas falando sobre isso. Foram 27 vítimas. Eu acabei de conversar com o doutor Renato, ele me disse que 2 não está em observação, as outras, graças a Deus, não tem nada de grave até então, né, a informação que eu tive. Então, graças a Deus por isso, fico muito feliz, fico muito bem recepcionado aqui com carinho. Fiz questão de vir aqui pessoalmente, mesmo após 255 quilômetros rodados, mas aconteceu um incidente natural, não foi por uma irresponsabilidade nossa, não foi por falta de organização, não foi por tumulto, foi literalmente algo que foge do nosso controle e não poderia deixar, né, de vir aqui prestar nossa solidariedade, dizer que tem muita gente orando para eles, para que eles se recuperem logo e possam estar de volta aí para poder ajudar. O segundo ponto é que é muito interessante, que eu não vi muitos de vocês na caminhada, né, durante 7 dias. Aí agora, quando acontece, né, aí um incidente natural, aí esses aparecem. Para ser muito honesto, tirando o SBT que esteve, tirando o Metrópolis também que esteve, os outros demais, lamento, isso aí é para vocês. Agora, é muito previsível, né, o que essa parte da mídia faz, porque no fim das contas é querer tentar destruir, manchar a imagem de um movimento que foi, sendo sincero, para mim foi muito bonito. Muitos querem reduzir a narrativa, dizendo que a marcha era para uma pessoa somente, ou que a caminhada era só para isso, sendo que, olha, o objetivo foi conquistado, as pessoas estão acordadas, e eu espero que elas tenham acordadas também exatamente para esse tipo de narrativa, que é para tentar, sabe, desgastar a nossa imagem, já que eles não conseguem, né, achar um contrato meu ali com o Banco Master, já que eles não conseguem achar dinheiro na minha cueca, já que eles não conseguem, né, achar uma mesadinha, né, como o filho do Lula recebe, aí precisa fazer o quê? Né? Precisa inventar narrativas. Graças a Deus, né, o povo brasileiro hoje deu um recado muito claro, estou muito feliz por hoje, findamos com um saldo muito bom de que o Brasil acordou. Muito obrigado, pessoal. Bom, na descrição dessa transmissão, hoje, lá na descrição da transmissão, ou seja, essa aqui que nós estamos aqui mostrando, tem um link e fala sobre o Mestrezinho 1949, certo? Aqui, essa página é exatamente, para quem não assistiu eu falando sobre isso. Eu sou afiliado do Mercado Livre. O que quer dizer isso? Eu não tenho loja, isso aqui não é uma loja minha, não. Certo? Isso aqui é que o Mestrezinho, eu configurei, né? Com os links e criei essa página aqui. Certo? Lista, é uma lista. Tem aqui, ó. Tem aqui 100 produtos. Eu vou abrir aqui num produto aqui, por exemplo. Eu vou abrir isso aqui. Vou clicar aqui, ó. Certo? Por exemplo, deixa eu ver aqui. O que foi que aconteceu aqui? Vou tornar, clicar.
Para você ver. Aqui na descrição aqui não tem nada a ver com a descrição da transmissão. Vamos supor que esse produto aqui é o smartphone Motorola Moto G15, 256 GB, 12 GB de RAM e câmera 50 MP com AI e Night Vision, bateria de 5200, Mactela FHD mais 6.7, como super brilho, NFC. Bom, pois não. Então aqui, você vê o preço aqui, ó, desse celular, com 256 GB, por apenas R$ 798,90. Como você sabe, tem aqui estoque disponível, quantidade, uma unidade. Comprar agora. É só comprar agora, primeiro adicionar ao carrinho e comprar, certo? Normalmente é uma venda com cartão, certo? Cartão de crédito. Então, é isso aqui. Eu vou retornar aqui. Quando vocês entram lá na descrição, quando clica, sai isso aqui, ó. Aqui tem 100 produtos. Eu vou rolando aqui. Ó, 100 produtos. 100 produtos. Vou colocar aqui no número 2. Olha. Aqui são pessoas, né, fazendo a propaganda aí das roupas. Olha, mochila. Bem, vou aqui no 3. No 3. Tudo isso aqui, notebook, tablet, etc. Vamos clicar aqui no 4. Nas próximas vezes eu vou falar que sempre que tem um link. Aqui tem 5, 6, 7. 5. Olha. 5, 6. Ok? E o 7. Tá aqui. Vamos retornar e encerrar. Deixa eu ver aqui. Só câmera. Portanto, meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. Bom dia, boa tarde, boa noite ao planeta Terra, especialmente aos meus amigos e amigas patriota. Fui!